Fala pessoal do canal Fronteiratura, sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente nessa sequência de vídeos aqui que a gente está fazendo sobre a saga de Elric, né? Esse primeiro volume aqui que foi lançado pela editora Pipoca Nanquim. Nos vídeos anteriores a gente já começou a falar sobre a história de Elric de Meuniboné, nessa grande saga dele, e no vídeo de hoje a gente vai encerrar o livro 1, né, desse primeiro volume. São 3 livros aqui dentro. Então a gente vai terminar nesse vídeo o primeiro livro do volume 1, que é o capítulo 6, e vamos iniciar o livro 2 com o primeiro, segundo e o terceiro capítulos nesse vídeo aqui, tá joia? Então, vamos começar? E uma recapitulação básica, né, galera? Nos vídeos anteriores ficou claro como Elric de Meuniboné, ele é um meuniboniano que ele fica aflito, né, devido às questões morais que ele tem com o próprio povo, a própria civilização dele, e ele entra num conflito já nos finais, ali no 4º, 5º capítulo do livro 1, com uma expedição, uma investida de uma armada de reinos mais jovens, né, que são os reinos humanos, para tentar invadir a Ilha Dragão, né, do Império Meuniboniano, para tentar acessar e investir contra a cidade de Imhir, a cidade dos sonhos, que é a capital do Império Meuniboniano. Então, no capítulo 6, a gente ainda está vendo as consequências, né, desse ataque frustrado, dessa armada humana, né, de um desses reinos mais jovens, que foi realizado ali no interior dos labirintos, que é o único local mesmo físico que dá acesso à cidade de Imhir. E essa investida ela é totalmente fracassada, e a grande armada, as naus imensas, né, meunibonianas, a marinha meuniboniana muito superior, ela consegue arrasar, destruir essa armada invasora. No entanto, alguns navios conseguem, 3 ou 4 navios conseguem escapar dos labirintos em direção ao mar aberto novamente e para tentarem fugir. E aí no capítulo 6 nós vamos ver o príncipe Ircon, que está dentro da nau Capitânia junto do rei, do imperador Elric, né? E ele vai convencer o imperador de, não, a gente tem que persegui-los, a gente não pode de fato deixar que eles escapem, que eles retornem às suas terras, né? Porque isso seria, na visão de Ircon, um sinal de fraqueza. A ideia é, não, vamos acabar com eles e fazer com que outros, porventura no futuro, não pensem nem sequer em tentar investir, em tentar fazer uma invasão. Porra, ninguém voltou. E Elric, a princípio, ele, não, calma, deixa eles voltarem, deixa eles darem um recado de como é que nós tratamos os invasores, que é uma visão diversa a de Ircon, o seu primo. Mas, em dado momento, nesse embate intelectual, vamos colocar assim, dessa forma, Elric acaba cedendo, até para que ele percebe uma animosidade entre os próprios marinheiros, as tropas dele, que estavam ali naquele confronto e que querem mesmo acabar com aqueles invasores de uma vez por todas. Então há uma perseguição, só que Elric está muito cansado, né? Devo lembrar, Elric ele é doente, ele, além de ser albino, ele tem o corpo muito fragilizado devido às condições de nascimento dele. Então ele só consegue se manter devido às poções que ele toma, aos feitiços que são inseridos, né, em seu corpo para que ele possa se manter lúcido e ativo fisicamente por um tempo determinado. Ficou claro, né, naqueles capítulos anteriores, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, acho que 3, onde ele está cavalgando com Simoril, a prima dele, que é o interesse amoroso dele, e ele tem que, após eles terem um tempo de amor na praia, ele fala, olha, a gente tem que voltar, porque senão eu vou ficar fraco. E o mesmo está começando a acontecer, ele lutou, ele brandiu a espada, ele defendeu ali, lutou junto das tropas dele contra os invasores, e ele já está enfraquecido, ele já está se sentindo fraco. E aí você para e pensa, será que Ircon já notou isso? Teria notado esses
delays do imperador ali, ele já está começando a ficar mais lento, começando a ficar mais fraco. Para mim, ele já estava percebendo isso, né, numa previsão do futuro aí que vai acontecer. Então, no capítulo 6, o embate final entre os invasores, que são totalmente destruídos, a força invasora é totalmente destruída, só que nisso, Elric está lutando e ele, enfraquecido, tem a vitória, ele se dirige a Ircon, ele está caído junto do convés do navio, num ponto lá após a luta, logo após a luta, e ele pede ajuda ao primo para se levantar, e Elric está usando a armadura dele, pesada, né, na qual ele, fisicamente bem, ele não sente problema nenhum. O problema é que agora ele já está sem as poções que o mantém fisicamente forte. Então ele está ali, vulnerável, caído, e ele vê nos olhos do primo dele, do príncipe Ircon, a traição. Ircon vai e empurra Elric finalmente contra a murada ali do convés do navio, e Elric despenca para o mar escuro, né, e revolto lá embaixo. A nau Capitânia é um navio muito alto, tem dezenas de metros de altura, é um negócio monstruoso, e ele cai lá de cima, despenca em direção ao mar e some. O próprio peso da armadura dele faz com que ele caia, ele vai, precipita-se ao fundo, e finalmente Ircon tem ali o seu desejo completo. Inclusive, ele verbaliza isso, né? Que finalmente agora Meuniboné vai ter o rei, o imperador, o regente que Meuniboné merece. E essa é a última visão, a última audição que ele tem, Elric, né? Do primo, quando ele despenca ao mar. E aí acaba, a gente termina nesse clima de traição pesada, o 6º capítulo, que encerra, né, o primeiro livro do primeiro volume. E aí, iniciando o livro 2, né, dos 3 livros que nós temos aqui no primeiro volume, iniciando o livro 2, o primeiro capítulo, que são as cavernas do Rei do Mar, Elric é um capítulo bem filosófico, é um capítulo que é mais intrínseco ao próprio Elric, porque ele se precipitou, ele está afundando no mar, e naquelas profundezas abissais ali, né, de uma profundidade absurda, e Elric já perdeu, ele já se sentiu, de fato, ele está, inclusive, fica claro para o leitor que ele está se sentindo até bem com aquilo, ele já se entregou, ele, nossa, finalmente acabou, acabaram-se os dilemas da corte, a questão de eu ser um bom ou mau imperador, acabou tudo para ele entregou ali, não, eu agora vou morrer. Mas algo dentro dele faz com que ele se sinta desconfortável com aquilo. E ele percebe que ainda há o que ser feito para impedir a injustiça que aconteceu com ele. Então, embora ele tenha esses devaneios, o próprio espírito dele queira relaxar e morrer, deixar o corpo dele ser abraçado pelo mar ali profundo, e acabou, né, a história dele, ele vai finalmente se juntar aos senhores do caos marítimos, e, né, por quem os meunibonianos rezam, ele chega um momento em que ele, quase que instintivamente, ele vai fazer uma oração, uma prece que ele aprendeu muito jovem, que os meunibonianos fazem para vários desses senhores do caos, e é muito legal isso, me traz um estalinho Lovecraftiano, porque as entidades, os deuses dos meunibonianos se assemelham muito aos grandes seres, né, cósmicos, senhores elementais, uma coisa muito Lovecraft, tá? E dentre eles, Elric vai fazer uma oração ao rei Stracha. O rei Stracha, fica muito claro que ele vai lembrar muito um Cthulhu, tá? Nas suas devidas proporções, tá bom? Não é o Cthulhu, mas ele traz umas referências, né? É um ser com muitos tentáculos, uma coisa talvez meia de polvo, né? E esse rei Stracha, ele tem uma oração que Elric está ali automaticamente fazendo na cabeça dele, acostumado, e é uma convocação. Ele, por ser um grande feiticeiro, ele está convocando dentro daquela oração que ele está fazendo, nos seus estertores, ali, nos seus últimos momentos de consciência, ele está chamando o rei Stracha, e o rei Stracha o atende.
ele se sente compelido, trazido a uma espécie de uma outra dimensão. Ele meio que desperta sem água nos pulmões, num ambiente que ele percebe que ainda é marinho ao redor, e ele vê um ser, esse sim humanoide, é essa forma do rei Strasha, com a pele esverdeada, com as guelras, uma coisa bem, bem anfíbia, com os olhos verdes, e sentado num trono de jade esbranquiçado, então tudo no ambiente marinho. E o rei Strasha pergunta o que ele quer, uma vez que ele foi convocado pelo rei Elric. E o que ele poderia, no que ele poderia ser útil ao imperador de Meuniboné. E o imperador de Meuniboné diz que ele só quer acordar, ele só quer de fato retornar ao lugar dele no trono, ele não quer morrer ali. E é curioso que o rei Strasha, ele chega e fala: pô, mas só isso? Eu tenho poder para te dar qualquer coisa que você assim desejar agora. E o Elric: não, eu só quero voltar, eu só quero sobreviver e voltar ao meu trono, porque eu tenho muito o que fazer. E rei Strasha: não, tudo bem. E aí ele cumpre o desejo de Elric, e o capítulo se finda, né? Ele termina com Elric num túnel, provavelmente um túnel mental, onde ele percebe que ele está sendo conduzido, levado o espírito dele para algum lugar. E o capítulo 1 do livro 2 termina com essa previsão aí de retorno de Elric. O capítulo 2 desse livro 2, ele foi um dos capítulos mais legais desde o início do primeiro volume. Por quê? Porque ele traz um Ircon que não consegue se segurar dentro de si. Ele retorna com a armada um tanto avariada, teve baixas, mas a baixa maior foi o próprio imperador. Elric está morto, né? Elric foi perdido, ele caiu nas fossas abissais lá do oceano e se perdeu. E Ircon não consegue se segurar. Todos percebem que foi ele que matou o primo, foi ele que aproveitou um momento ali da batalha no final e se livrou do primo e, de fato, tomou o poder, né? Ele roubou o trono de Rubi de Elric. Só que ninguém, dentro dos próprios costumes meunibonianos, vai se interpor ao novo rei, ao novo imperador. E mais, Ircon se mostra realmente como um verdadeiro soberano meuniboniano, até no retorno para casa. Então, quando eles retornam para Imhir, ele se mostra extremamente forte, seguro de si, e muitos, inclusive, pensam: caramba, isso que é realmente um soberano meuniboniano, legal. Finalmente teremos um bom rei dentro do aspecto de Meuniboné. Olha que interessante isso. Então os próprios, você vai ter ainda os fiéis a Elric que vão estar órfãos mesmo do seu imperador, de Vintvar, que é o grande capitão, comandante das forças leais a Elric, vai sentir muito. Ele é o comandante da guarda pessoal de Elric, né? E Tvintvar vai, de fato, sentir muito a perda do seu soberano. Mas vai manter isso recluso em si. Meu novo imperador vai render homenagens a Ircon, porque é o que ele tem que fazer. Então ele vai sim reverenciar Ircon, mas de forma muito velada, enquanto outros não, vão se mostrar, de fato, poxa, até empolgados com a vinda de Ircon. E Ircon retorna em Hir com a armada, e o povo, ele faz, com a sua presença, faz com que o povo de fato reverencie. É um novo padrão. Partiu para a batalha um imperador e voltou outro, e com padrões de comportamento totalmente diferentes. E Ircon vai e ele retorna à corte e vai reencontrando os nobres, e ele passa a informação. A informação chega a Simoril, que ficou aguardando o retorno de Elric, da armada, consequentemente. E Simoril, ao saber, ela compreendeu o que aconteceu. Ela percebeu que foi Ircon, o seu irmão, que matou o primo, o imperador. E ela o amaldiçoa, ela fala: você é um amaldiçoado, você está errado, e nunca vai dar certo você no trono. E Ircon, ele não se ressente muito, ele: não, minha irmã, que isso, você vai ver que agora nós vamos ter um imperador de verdade, que Meuniboné merece. E ele força a lealdade de todos ao redor. E é nesse aspecto, inclusive, que o próprio capitão da guarda pessoal da casa de Simoril,
ele vai se mostrar fiel ao novo imperador Hircon, ao falar, não, eu sou fiel não ao imperador, mas ao trono de Rubi. Ele não está errado, né, dentro desse seu pragmatismo. E isso vai acontecer num momento em que um dos soldados leais a Simoril, ele vai achar aquilo tudo, esse embate entre os dois irmãos, muito, vamos dizer, ofensivo a Simoril, que é a sua senhora, e ele vai desafiar Hircon. Ele, não, você não é o imperador. E Simoril, se mostrando reclusa, esse soldado de Simoril vai avançar contra o imperador Hircon, o novo imperador, e o capitão da guarda da própria Simoril, se mostrando lealdade ao novo imperador, vai trespassar com a espada, esse soldado vai matá-lo e vai jurar lealdade a Hircon, o que faz com que Simoril se sinta rendida com seus demais homens. Ela é conduzida para casa, escoltada e tudo, e finalmente Hircon vai até a sala, o grande salão do trono de Rubi, para finalmente, né, o seu grande sonho, sentar-se ao trono. Só que ele não percebe que já há alguém sentado no trono de Rubi. O salão está vazio, todos entram, a nobreza toda vai entrando, acompanhando a comitiva de Hircon, e quando ele se depara com os degraus, ele vê que tem um vulto com um manto preto sentado já no trono, e quem não se mostra que não o próprio Elric de Melniboné, retornado das trevas, retornado das fossas abissais do rei Stracha, trazido de volta. E quando Hircon, nossa, esse capítulo é muito bom, e quando Hircon nota a presença daquele homem que ele a princípio não sabe quem é, ele fala, quem é você e tudo, se identifique ao imperador. E Elric se mostra e diz, sou eu, aquele que você tentou matar. E Hircon é muito bacana, porque Hircon não aceita, não, você está morto, eu te matei, eu te joguei, ele fala tudo, eu te matei, eu te joguei no oceano, você não pode estar vivo. E Elric você fez isso sim. E agora Melniboné finalmente vai ter um imperador que eles tanto merecem. Esse capítulo é fantástico. E aí acaba o capítulo 2. E então a gente inicia o terceiro capítulo, né, do livro 2, finalmente com Elric, o retornado, né, dos planos, das profundezas do rei Stracha, né, esse ser abissal, essa divindade melniboniana que traz ele de volta, e ele vai estar lá dentro do palácio, né, retornado, não explica como no capítulo até então, mas com certeza uma feitiçaria, alguma magia, e ele retornando, ele vai ao salão vazio do trono, e ele vai lá para o trono de Rubi, aguarda a vinda de Hircon, e quando ele se mostra, ele vai falar para todos, olha, eu agora serei o imperador que vocês tanto desejavam, não é verdade? Vocês não queriam um imperador de fato melniboniano como vocês? Então eu agora o serei. E Elric, embora esteja muito conflituoso dentro dele, essa questão dele, do que ele quer fazer e o que ele precisa fazer, ele vai optar por esse segundo lado, porque os planos dele precisam que ele, de fato, mude algumas composições do seu pensamento, principalmente no que diz respeito a Hircon, o seu primo, né, o usurpador. Então, Simoril está presa nos seus aposentos, porque Hircon a colocou, né, a levou, a mandou para esses aposentos dela, está confinada sob a escolta de uma guarda, inclusive daquele próprio capitão da guarda dela, que se mostrou leal a Hircon, e fica claro no capítulo anterior que esse capitão ele tem desejos, tem a parte de luxúria com relação à sua própria senhora, e Hircon ele vai ser rendido pela própria guarda de Tvinzvar, que é o comandante da guarda pessoal, né, o capitão maior, um dos grandes generais ali de Melniboné, e Elric vai rendê-lo e vai perguntar ao Hircon qual o destino que ele acha que ele merece. E Hircon vai, em dado momento, ele vai chorar, vai ficar com medo, mas é curioso como a pompa dele retorna, a autoridade dele retorna após o choque inicial. E ele fala para Elric, eu não vou me sujeitar e você escolhe para mim o destino que você quiser. E Elric fica naquela, eu devo matá-lo,
A cabeça de Elric, a princípio, ele quer exilar o primo, porque o exílio eterno para um Melniboniano é como a morte. E o Irkon seria exilado nos reinos menores, seria mandado sem nada, sem nenhuma posse, sem direito a nada, e seria jogado num desses reinos menores, nos continentes, e acabou. A vida dele muito provavelmente se perderia, porque estaria sozinho, enfim. E Irkon, como um nobre, talvez ele fosse até... A vida dele seria muito breve, porque a sua própria arrogância, o seu jeito de ser, daria fim muito brevemente à sua vida. Mas enfim, ele fica pensando se ele vai exilar, se ele vai matar o primo. Ele manda que Silmaril seja trazida, só que antes ele decide que o capitão da guarda, né, que está ali junto de Irkon, que é o capitão da guarda de Silmaril, que traiu Silmaril e se tornou mais um novo fiel a Irkon, ele é também exposto e é colocado, não, você traiu Silmaril para ficar junto de Irkon, e Elric determina que o destino desse capitão ele seja o pior possível, porque o corpo dele ele será sacrificado e a carne dele será servida num banquete a toda a corte em homenagem ao rei Elric, o retornado, né? E com homenagem especial a Irkon. Irkon vai ter que comer da carne daquele capitão. É bem bizarro. E quem vai cuidar é o doutor Gracejo, né? O torturador da corte. É ele que vai cortar o corpo lá do capitão traidor da guarda de Silmaril. É muito bacana, mas é muito cruel, é muito sádica muito sádico esse traço, né, da civilização melniboniana. Eles não sentem muito, sabe, falam, você lendo, você, caraca, você sente um peso, mas o melniboniano não, e Elric ele está travestido realmente agora desse imperador. Não, você será sacrificado em honra ao meu primo traidor, Irkon, ele vai comer da sua carne, e toda a corte vai comer também o banquete que eu vou servir porque eu retornei. É um traço realmente da sociedade melniboniana muito forte. E então ele fala, tragam Silmaril, ele manda que Tvintvar vá trazer Silmaril de volta, né, ao trono de Rubi, né, que seja trazida dos aposentos dela, na qual ela está confinada. E aí acontece de descobrirem, o capitão Tvintvar vai voltar à Sala do Trono, mortalmente ferido a princípio, pelo que dá para entender, muito ferido, e Elric vai até ele, o que aconteceu, e ele fala que Irkon, né, que até então estaria confinado para que o banquete fosse realizado, os preparativos fossem feitos, tanto Irkon quanto Silmaril sumiram, com pelo menos uma centena aí de guerreiros leais a Irkon, que também desapareceram, a princípio de Imhir, na Cidade dos Sonhos. Não fica muito claro aí se sumiram mesmo do palácio ou da ilha, dragão, ainda não está claro, mas fato é que Irkon sumiu, conseguiu fugir, levando Silmaril consigo, e Elric vai com certeza agora se empenhar, ao meu ver, para tentar trazer os dois de volta, para fazer justiça e ter Silmaril de volta consigo. A trama ela está evoluindo. Eu achei muito legal esse arco que terminou ali com a batalha, né, a tentativa de invasão da ilha, né, de Melniboné, a Ilha Dragão, e a tentativa, né, de invasão ali pela armada humana, né, dos reinos mais jovens, e frustrada. E depois disso a gente vai ver essa tentativa de usurpação do trono por parte de Irkon e o retorno triunfal. Eu achei essa parte muito legal, muito forte, e Elric realmente tendo seus traços psicológicos alterados por uma força de necessidade mesmo, né? Então você percebe aí no início do livro 2 um Elric diferente do início lá do livro 1, desse primeiro volume, porque ele agora está mais voltado a fazer acontecer o que tem que ser feito. Mas isso é contra a vontade dele. Você percebe que ele não mudou o psicológico, a sua forma de pensar, mas ele está fazendo o que é necessário que um imperador melniboniano tenha que fazer. Então você ainda vê na leitura ali, na escrita de Moorcock,
a dualidade da cabeça de Elric. Ele se sente propenso a fazer algo, mas ele, não, peraí, eu não posso fazer isso agora. Eu agora sou forçado a fazer não X, eu tenho que fazer Y. E ele vai lá e faz porque é necessário nesse momento. Então, Elric está evoluindo, a história realmente tá intrigante. Eu quero ver como é que vai, né, evoluir essa questão da relação entre Silmaril e o próprio Imperador Elric, e eu quero ver qual vai ser o destino de Ircon. Estou muito curioso para ver como é que vai... não, né, eu creio que isso ainda deva demorar um pouco, não sei nem se Ircon vai ser capturado agora, mas que personagem detestável Ircon. Você nota claramente que ele é um cara desprovido de qualquer moral, de caráter. O objetivo dele é ser o imperador, se tornar um imperador, e quando os planos dele, a princípio, são frustrados com o retorno de Elric, é um tremendo de um capítulo. É isso, gente. Então, nesse vídeo aqui a gente falou um pouquinho do final do livro 1, no 6º capítulo, e iniciamos aí o 2º livro com os capítulos 1, 2 e 3 nesse vídeo aqui. Então vamos dar continuidade no próximo vídeo. Vou preferencialmente já fechar o livro 2 no próximo vídeo. Vamos ver as consequências, né, das ações de Ircon, que fugiu com a sua irmã Silmaril a princípio, e se Elric consegue reverter tudo isso que está acontecendo. Livraço, tá? Livraço. Excelente leitura. Eu estou me segurando para poder fazer os vídeos. A minha ideia era ler o livro todo de uma vez. Dá para fazer, mas é muito gostosa a leitura. Vai embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Continuem acompanhando. Obrigado por vocês estarem aqui. A presença de vocês aqui assistindo os nossos vídeos aqui do canal Fronteiratura. Poxa, é uma honra. É essencial para a sobrevivência aqui do canal, tá bom? Agradeço muito. Peço que vocês curtam aí, deem um joinha, isso é muito importante. Isso traz mais relevância, né, aos nossos vídeos. A plataforma entende que o nosso conteúdo é bacana, é relevante, espalha mais, faz com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas que têm o mesmo hábito, né, os mesmos gostos que nós temos aí pela leitura, pela fantasia, pela escrita. Então, por favor, curtam aí, não custa nada, dá um joinha aí pra gente, tá? Se vocês quiserem, como eu sempre digo, comentem aqui, tá, embaixo dos vídeos que vocês acharem mais interessante ou não. Quiserem colocar um comentário que não tem nada a ver com o vídeo, mas acerca de algo que vocês queiram que eu responda, pode colocar também, tá bom? Adoro, como eu sempre digo, se você escrever um comentário, eu tô respondendo na hora. Assim que possível, eu pego o comentário e respondo. Não tem um comentário aqui no canal que não tem uma resposta minha. Isso é um ponto de honra meu, tá bom? Então, comentem também, deem um joinha. E se vocês puderem, quem ainda não foi inscrito, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, quer ver mais coisas aqui no canal Fronteiratura, sobre Elric, sobre os próximos vídeos que a gente vai fazer dentro desse formato, vocês estão gostando? Comentem, e se você não for inscrito, se inscreve aí, tá? Isso também é importante, aumenta a nossa relevância dentro da plataforma, tá joia? É um grande prazer ter cada um de vocês aqui, tá legal? E até a próxima.